Então, de ontem para cá, Deus me falou, você vai falar sobre batalha espiritual. Eu falei, mas eu falar sobre batalha espiritual? Isso é coisa para pastor falar, né? Isso é uma coisa muito complicada. Mas não é complicado. Quando Deus está no comando, não tem nada complicado, não é mesmo? Então, o texto que nós vamos falar é sobre batalha espiritual, que está em Efésios, capítulo 6. Efésios 6. A partir do versículo 10. Irmãos, vamos ficar em pé para a gente ler, né? Batalha espiritual é uma coisa muito real, né? Eu tenho experiência na minha vida que eu vou compartilhar aqui hoje com os irmãos, como exemplo, né, de grandes batalhas. E eu estou aqui hoje porque Jesus venceu as batalhas por mim, não é eu que venci. Batalhas desde quando eu não era crente. E se eu não tivesse me tornado seguidor de Jesus, eu tenho dúvida se eu estaria aqui hoje. Os irmãos vão ver por quê durante a minha fala. Batalha espiritual é uma coisa muito real. Por isso que eu escolhi esse hino, bem de manhã, a gente já tem que orar. Porque quando a gente está dormindo, a gente não ora, mas Deus que não dormita está olhando por nós. Salmo 121. Não dormita o Deus de Israel, cuida de nós. Vamos ler, irmãos? Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas e ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os principados, os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na pregação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que sejais dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. A minha letra está muito pequena, irmão. Eu estou titubeando aqui por causa da... Pelo qual sois embaixador pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar livremente como me convém.
Irmãos, Paulo, pode sentar, irmãos. Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava em Roma, preso, por isso que ele fala, em cadeias. E ele escreveu para os irmãos lá da cidade de Éfeso, né? Por isso é carta aos Efésios, da cidade de Éfeso. Éfeso tinha na época 300 mil habitantes, mais de 4 vezes Ouro Preto, né? Ouro Preto tem 75 mil, é uma cidade grande, cidade idólatra. A preocupação de Paulo é com as lutas espirituais que todos nós temos desde manhã, né? A gente sai de casa, a gente já está sujeito a encontrar alguma coisa com a qual nós temos que lutar, né? Em pensamento ou em obras. O texto fala de batalha espiritual contra os principados e potestades nas hostes espirituais. O que a gente não vê. O que a gente vê é muito fácil, né? O que a gente vê é carne e sangue, né? O que a gente vê é matéria. Mas a nossa luta não começa aqui. A nossa luta começa na área espiritual, né? Quando alguém fala alguma coisa para te magoar, você tem que imaginar, um espírito maligno instruiu essa pessoa para falar isso. Eu não vou me exasperar com ela, eu vou perdoar. Jesus ensinou perdoar. É por causa disso, né? Então, quando Satanás nos vê como obra-prima da criação de Deus, nós somos criados à semelhança de Deus, né? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Nós somos objeto de ataque de Satanás. E essa luta não começou aqui, começou lá no céu. Ele quis ser igual a Deus e foi lançado. Foi lançado para a terra porque ele não se humilhou perante Deus. Estou falando de Satanás, o diabo. E Deus o lançou para onde? A terra. O dragão vermelho que é dito lá em Apocalipse, os irmãos já viram em Apocalipse 12, capítulo 12, 3 e 4, que o dragão, ao ser lançado para a terra, ele arrastou com a sua cauda, os irmãos já viram isso lá em Apocalipse, um terço dos anjos que o acompanharam, são os demônios. Graças a Deus, irmãos, que para cada um demônio nós temos 2 anjos a nosso favor, não é mesmo? Se ele trouxe só um terço, ficaram 2 terços lá. Basta uma matemática simples, não é mesmo? É por isso que ele não pode, mesmo que ele fique ao nosso derredor, não é assim que diz lá na Bíblia, o diabo fica ao nosso derredor, rugindo como leão, fingindo que é leão, porque leão mesmo é Jesus, não é mesmo? Leão mesmo é o leão da tribo de Judá, Jesus. Então ele fica ao derredor fingindo que é leão, mas ao redor, que é mais perto, tem anjos de Deus nos protegendo. A matemática ajuda até no Evangelho, está vendo? Para cada um demônio tem 2 anjos de Deus nos protegendo. Nós estamos numa batalha.
Nós estamos numa guerra que é feita de batalhas. Toda guerra é feita de batalha. A batalha é aquela luta momentânea, é aquela luta diária, mas a guerra é toda a vida. Até os incrédulos estão nessa batalha, irmão. Eles não sabem. Nós, sabendo que estamos na batalha, é muito mais fácil nós lutarmos. E quem que é nosso general, Rosinha? Quem tem Cristo como general perde batalha? Só se sair da fileira, não é mesmo? Porque o general tem o seu comando, vários anjos, né? O soldado que sair da fileira e ficar sozinho, ele pode perder a batalha. Mas nós cantamos aí várias vezes, o nosso general é Cristo. Irmãos, eu acho que Deus me instruiu para trazer esse texto, porque eu tenho um testemunho de vida muito forte para contar dentro desse assunto. Eu sei que cada irmão tem uma experiência nessa área. Eu falei que se eu não tivesse entrado no batalhão do general que é Cristo, eu não estaria aqui hoje. Em 1975, né, eu trabalho com metalurgia, eu era o chefe da maior fábrica de aço do Centro-Oeste Mineiro, em Itaúna. Eu tinha 155 pessoas no meu grupo de trabalho, 24 horas por dia, trabalhando com 2 fornos de fabricar aço. Eu não sei se os irmãos já ouviram a palavra aciaria. Aciaria é o departamento da siderúrgica onde se fabrica o aço. Tinha 2 fornos que fabricavam aço, esse aço de construção, aço de fazer parafuso. Eu era o chefe dessa fábrica, da Itaunense, lá na cidade de Itaúna. É o exemplo que eu vou dar dentro do texto. 2 horas saía 15 toneladas de aço num forno, daí 15 toneladas de aço no outro forno. De 2 em 2 horas a gente fabricava 30 toneladas de aço. Só para os irmãos verem que é um trabalho grande. E tinha um grupo muito grande que trabalhava comigo 24 horas por dia, 3 turnos, né? Muita gente sabe como é isso. E tinha um forneiro muito bom de serviço, o dia que estava trabalhando, mas recebia pagamento, ficava 3 dias bebendo. Tentamos recuperar o funcionário, não teve jeito. Eu dispensei o homem. Isso foi em 1975. Irmãos, Deus sempre me abençoou muito profissionalmente. Eu com 27 anos já era chefe desse negócio todo. Mas eu dispensei esse homem e a minha vida começou a afundar. 1 mês ou 2 depois dessa dispensa, olha, eu morava numa casa lá em Itaúna, eu era solteiro ainda, morava numa casa que a companhia pagava para mim, tinha um quarto grande com a televisão na frente da minha cama. Eu era estudante universitário nessa época. Eu comecei a ter problemas que eu não sabia de onde vinha. Eu chegava na minha mesa de trabalho, eu tinha que sair para ver a fábrica, né? Eu não conseguia sair, né? Eu tinha comprado um carro novo, Chevette, todo mundo tem Chevette, né, irmão? O Chevette, o primeiro, saiu em 73. Em 74 eu tinha comprado um 0. Eu ganhava muito bem. Eu ganhava mais de 10 salários mínimos por mês, solteiro. E não sobrava dinheiro nenhum. Os irmãos, alguém já passou por isso aí, né? Ganhando bem, não sobra dinheiro.
Eu lembro que um dia, na Avenida Amazonas, meu carro acabou gasolina, eu não tinha R$10 para pôr gasolina no carro. Eu falei, mas que coisa estranha, não é mesmo? Mas aquele homem tinha um irmão em Belo Horizonte que era dono de um centro espírita, o dono cavalo. Os irmãos sabem o que é cavalo no centro espírita? Alguém já foi no centro espírita? Cavalo é aquela pessoa que recebe o espírito, né? O irmão dele tinha um centro espírita em Belo Horizonte. Eu não acreditava nisso, igual muitos irmãos podem até não acreditar, mas vai ver minha experiência, né? Mas num dia de setembro de 75, depois de uns 3 meses ter acontecido isso, Deus me deu uma visão. E eu não era crente, mas eu era católico, de andar com texto no bolso, de fazer novena para São Geraldo. Eu fazia, tá certo? Eu era católico, sincero. Deus vê a sinceridade, irmão. Deus vê a sinceridade do coração. Deus atende até a oração de quem não é crente, se for oração sincera. Atende ou não atende? Porque Ele é amoroso. Mas Deus me deu uma visão na minha cama, numa madrugada de setembro de 1975, Deus me mostrou que estavam fazendo numa encruzilhada um despacho para mim, contra mim, né? Um despacho para mim. Eu falei, eu não acredito nesse negócio, porque isso não foi sonho, porque foi durante a noite toda. E a visão era da seguinte forma: parecia que tinha um anjo me mostrando e alguém com a mão assim, ó, para eu não ver direito. Sabe o que estava acontecendo, né? É como se tivesse uma televisão chuviscando, você não está vendo a imagem. Eu pelejava para ver na encruzilhada o que era, mas tinha uma mão fazendo assim. Bom, eu não acreditava nisso, porque a maioria dos católicos não acredita que existe feitiçaria, não, né? E tem crente que também não acredita, porque não tem a experiência que eu tive. Mas naquele dia, de manhã, eu cheguei na usina e conversei com o Nazareno. Nazareno era o chefe do laboratório química, que fazia toda a análise química para mim lá. Eu sabia que ele era estudioso de espiritismo. Eu falei, eu tive uma visão, não é sonho, é visão, eu vi isso. Será que fizeram alguma feitiçaria para mim? Mas eu não acredito nisso. Ele falou, pode ter feito sim. Ele me levou num centro espírita. Eu não acreditava, falei, bom, a gente fica meio séptico, né? E com isso eu comecei a estudar espiritismo, irmão. Eu estudei, eu não fui espírita, eu estudei, mas ao mesmo tempo tinha o chefe dos refratários, que fabricava, revestia as panelas metalúrgicas, né? Que era o irmão Geraldo Pastor, que não era pastor, o pastor é sobrenome, e era da igreja quadrangular. Eu falei, o irmão Geraldo, ora por mim, viu, irmão? Na mesma hora que eu ia pedir o centro espírita, o irmão Geraldo estava orando para mim, me levava na igreja, eu ia na igreja, fui umas 3 vezes num centro espírita, e um dia, a mulher que recebeu lá o espírito, né? Falou assim, sua namorada te deu um presente que você pendurou lá no carro, né? Era verdade, irmão. Ué, como é que ela sabia? A minha namorada, eu tinha uma namorada lá, me deu um cavalinho feito com palha de milho, né? E eu tinha pendurado no espelho do carro novo. Aí eu falei, ué, esse povo sabe de alguma coisa mesmo, né? Esse povo vê. Isso é artimanha do diabo para confundir o povo, irmão. Artimanha.
ele é perspicaz, né? Não é a mulher que falou foi o espírito demoníaco que estava nela. Eu estava estudando alguma coisa de espiritismo, Allan Kardec, mas ao mesmo tempo estava lendo a Bíblia. Graças a Deus que toda a artimanha do diabo, todo o tiro que ele deu em mim saiu pela culatra, porque em vez de eu ir para lá, eu me converti. Não é mesmo? Vocês já viram falar esse negócio, o tiro sai pela culatra? Você quer matar o bicho e... né? Meu avô era caçador, daqueles de caçar veado nos campos, né? E ele falou, toma cuidado, espingarda velha pode sair pela culatra. A espingarda do diabo era velha, sabe? Porque o tiro saiu pela culatra. Em vez de eu ir para lá, eu vim para o lado de Jesus. Mas, no final de algumas idas, chegou-se à conclusão. Aquele homem foi lá no centro espírita do irmão dele, em Belo Horizonte, fizeram para mim, e Deus teve pena de mim, me mostrou, e foi me mostrando os caminhos a seguir. Fizeram para matar o chefe da fábrica. Era eu, né? Sabe o que aconteceu, irmão? Deus me tirou de lá 2 meses depois. O homem que entrou no meu lugar morreu 10 meses depois, debaixo de uma carreta. É por isso que eu falei, se eu não tivesse me convertido e continuasse lá, eu não estaria aqui. O técnico que entrou na minha posição, morreu 10 meses depois, debaixo de uma carreta, de acidente de trânsito. Fizeram para me matar, o outro morreu no meu lugar. Deus teve um propósito de vida para mim, não é mesmo? Isso tem 42 anos, irmãos. Eu me converti naquele ano de 77, num dia, numa congregação pequenininha de bairro da Igreja Quadrangular, lá em Itaúna. Por quê? O irmão estava orando, nem era o pastor, era o obreiro lá, né? E estava assim, uma moça do meu lado, o irmão Geraldo Pastor com a esposa dele, uma moça moreninha do meu lado. O obreiro foi orar por ela, ela caiu no chão. Aí ele falou, não adianta orar por ela, e a gente ficar, ora, e ela vai no centro espírita. Eu falei, o que eu estou fazendo? Eles oram por mim, eu vou lá. Eu falei, nunca mais eu vou lá. Converti naquele dia, irmão. Me converti naquele dia, eu falei, o que eu estou fazendo? Foi Deus que falou comigo, não foi? Foi orar por ela, ela caiu. O que eu estou fazendo? É assim, eu oro por ela, ela vai lá no centro espírita, volta e eu oro de novo. Eu falei, o que eu estou fazendo, né? Então, naquele momento, eu me converti, não sei o dia. Eu sei que é o mês de setembro de 1975. Eu cheguei em casa, eu estava fazendo uma novela de São Geraldo no 5º dia. Eu falei, mas que coisa. Rasguei todo o livrinho e joguei no lixo. Mas o terço continuou. Né? Eu tinha um tercinho bonitinho, prateado, andava de ônibus, rezava terço. Eu falei, e agora? Eu não vou jogar fora, porque se alguém acha, vai ser objeto de idolatria. Rasguei aquela corrente, rasguei não, piquei em vários pedaços, joguei um pedacinho em cada parte. Porque eu já tinha lido Evangelho, Mateus 6, né, que fala assim, o muito falar não resolve nada, né, João? Evangelho, Mateus, capítulo 6. Orações repetitivas. Eu falei, o que eu ando fazendo a vida toda? Repetindo, e nem estou falando com Deus. Eu falo com Deus numa conta e com a Maria em 10. Naquele dia eu saí das garras do inimigo e aceitei Jesus, né? Pois é, isso quando eu me converti. Aquele cara que entrou no meu lugar,
na minha posição, morreu 10 meses depois, porque a macumba foi feita para matar o chefe da fábrica, para um dia o cara poder voltar para trabalhar ali. Entenderam o mecanismo? Não? É batalha espiritual, não é? É espiritual. E nenhum de nós está livre disso. Não é porque somos cristãos, filhos de Deus, que estamos livres. Agora é que as batalhas são mais frequentes, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E como o diabo não pode atacar Deus, ele nos ataca para atingir Deus. Não é assim? Satanás e seus demônios não são onipresentes. Onipresente é só Deus. Mas eles podem estar em muitos lugares ao mesmo tempo, até aqui dentro da igreja. Eu estava falando com o pastor e ficou abismado um dia desse. Teve um pastor aqui um dia que falou, há muito tempo atrás, que a Bíblia é igual a banana. Você come a casca e joga, não come o miolo e joga a casca fora. O pastor falou, misericórdia. Mas falou aqui, ó. Você lembra disso, Rosinha? Não lembro, você não viu talvez. Falou com a Daniele. Ele proibiu bater palmas na igreja. Chegou aqui um mês depois, a igreja não podia bater palma. Aí a Daniele falou com ele assim, pastor, mas o Salmo 47 fala assim, batei palma a todos os povos, né? Está lá no Salmo 47. Ele falou, pastor, ou melhor, homem com o título de pastor. Irmã, mas a Bíblia é igual uma banana. A gente come miolo e joga a casca fora. Então, até dentro da igreja a gente tem pessoas contra a palavra de Deus. Os satanistas, e existe a igreja de Satanás no Brasil, irmãos. Vocês já viram falar, né? No mundo inteiro e no Brasil, eles põem pessoas dentro da igreja para criar confusão na igreja. A minha vida é uma batalha espiritual que tem duas fases. Uma antes de Jesus estar comigo, ou melhor, eu estar com Jesus, e outra depois, né? Antes eu tinha muita derrota, mas agora eu só tenho vitória. Porque o nosso general é Cristo. E quem tem um general como o Cristo, igual a Cristo, e não sai da fileira dele, não perde batalha. Muito antes, observa bem, eu fui chamado para o Evangelho. Eu era estudante na escola técnica em 69, e a gente estudava demais, estudava até 2, 3 horas da manhã, todo dia. Tinha aula o dia inteiro, estudava até 2, 3 da manhã, física, química e tal. E um dia eu estava ouvindo rádio evangélico, né, um programa evangélico, e o pastor falou, quem quiser pode escrever para nós vamos mandar uma Bíblia de presente e tal. Eu sempre amei a Deus, irmãos, eu só não sabia onde que Deus estava, tá? Aquela maneira minha de fazer novena, de ir à missa e tal, era por amor a Deus. Só eu não sabia onde Ele estava. Eu sabia que existia, mas não sabia onde estava. Hoje eu sei, né? Mas Ele não está aqui na igreja, nas paredes não, Ele está no meu coração. Mas eu ouvi no rádio e o pastor falando, quem quiser pode escrever, nós mandamos uma Bíblia. Eu escrevi, porque eu queria aprender da palavra, né? Recebi uma Bíblia, comecei a ler. Eu morava dentro da escola técnica, nos quartinhos que tinha lá, os alunos pobres. Eu era pobre,
muito pobre. Eu perdi meu pai com 12 anos, eu lutei muito. Eu trabalhava no restaurante da escola para ganhar comida. E lá tinha os quartinhos que a gente morava, né, para os alunos pobres de fora. Eu morava lá. E eu estava lendo, gostando e tal, roubaram minha Bíblia. Hoje eu entendo qual foi o demônio que instruiu alguém para ir lá e pegar minha Bíblia. É porque a batalha, dentro da batalha espiritual, os espíritos não queriam que eu tomasse o caminho da verdade, né? A verdade está onde? Na palavra de Deus. João 8:32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu estava querendo conhecer a verdade, me roubaram. Foi a primeira chamada que Deus me deu. Deus tinha um plano na minha vida. E depois que eu formei, fui trabalhar fora, aconteceu tudo isso lá em Itaúna que eu contei para os irmãos. E tem mais um aspecto. Como eu tinha uma posição muito boa na cidade, né? Responsável por uma grande produção, um grande faturamento, os maçons me convidaram para ser maçom. Que coisa, hein? Aí falaram, nós estamos fazendo uma pesquisa sobre sua vida. Daí a pouco, 2 meses depois, já sei tudo o que aconteceu com você lá em Ouro Preto. Você pesquisaram a minha vida de pregresso aqui em Ouro Preto, falou, você está aprovado para entrar para a nossa organização. Me deu Aí teve uma semana, o maçom que estava olhando falou, semana que vem nós vamos lá para Belo Horizonte para fazer a iniciação sua na maçonaria. Eu falei, e agora, hein? Irmãos, eu orei a Deus, falei assim, se for aprovado, o senhor deixa eu entrar. Se não for aprovado pelo senhor, não deixa eu entrar. Naquela semana, eu estava... Aquele maçom vendia a pessoa dele como uma pessoa muito honesta, muito importante e tal. Naquela semana eu estava indo para Pará de Minas, porque ali são cidades próximas, né? Numa boca da noite, eu entro num restaurante de posto de gasolina, aquele senhor estava lá no fundo do restaurante com uma mulher que não era a esposa dele, estava traindo a esposa dele e vendia para mim como se fosse uma pessoa honesta, né? Sabe o que aconteceu? Ele nunca mais conversou comigo, ele viu que eu fiquei decepcionado e nunca mais tocou no assunto de maçonaria para mim. Foi Deus que me livrou ou não foi? É uma experiência, é uma batalha espiritual. Então aí Deus me mostrou que é impressionante como existem crentes maçons. Ou não é crente, ou é fingidor, né? Não sei. Mas o fato é o seguinte, Deus me livrou das garras de Satanás mais uma vez. Aqui em Belo Horizonte, na Avenida Brasil, tem um prédio de 12 andares, 10 ou 12 andares, pertinho da Santa Casa, que é um prédio da maçonaria. Os maçons de baixo grau só podem ir até o 2º andar, o mais elevado só pode ir até o 3º, e assim por diante. No último andar, só um. Será quem, hein? Batalha espiritual. Então, batalha espiritual é muito mais perto de nós do que nós imaginamos. Eu estava preparando esse texto, irmão, para falar para os irmãos. Eu estava preparando esse texto para falar dos irmãos. Caíram 2 setas em mim, pelo WhatsApp. Seta vem pelo WhatsApp, não vem? Eu construí um prédio lá em Ribeirão das Neves e eu me tornei um construtor, hoje eu não sou, mas já fiz muita coisa na vida. Fiz porque Deus permitiu, né?
A gente, quando constrói um prédio, a gente é responsável pelo prédio, a estrutura, se trincar, se quebrar, se uma coluna cair, a gente é responsável, né? Mas tem um moço que eu vendi um apartamento, isso durante 5 anos. Tem um moço que eu vendi um apartamento lá em 2015, nós estamos em 2021, 6 anos. Me passou um WhatsApp mostrando o teto assim, como é que chama isso aqui? O forro de PVC está deslocando o teto, o que eu devo fazer? Isso é problema dele, já passou a minha responsabilidade. Mas foi uma seta do inimigo para mim trabalhar no estudo aqui, irmão. Foi ou não foi? Eu estava fazendo um estudo para trazer a palavra, para ser útil para a igreja. Foi uma seta. Eu tenho um outro imóvel alugado ali na rua Rio Casca, pertinho do bairro Carlos Prates. A imobiliária me liga aqui e fala, a inquilina, no mesmo momento, a inquilina está reclamando que a lâmpada do corredor está queimada lá, não está acendendo. Só para tirar o meu foco do estudo. Está vendo? Nossa luta é a todo momento. A todo momento. Porque os demônios são incansáveis. Eles não dormem. Os seres espirituais não dormem, não. Deus não dorme, o diabo também não dorme. Tá certo? Não pensa que nós estamos dormindo lá tranquilo, que eles estão lá, estão a fim de alcançar a nossa vida. Nós que já temos Cristo, Ele não pode fazer nada, desde que estejamos ligados a Cristo, né? O texto fala, tomai o capacete da salvação. Capacete é que protege, não é mesmo? O que fala o texto? Olha, irmãos, então, os espíritos malignos nos atacam de 3 formas. Em primeiro lugar, olha, ele nos atinge na mente, lançando dúvidas. Será que o que o pastor falou é isso mesmo? Será que o que está escrito aqui é isso mesmo? Ele é especialista em lançar dúvidas na nossa mente. O que ele falou para Eva? Mas será que é assim mesmo? Será que se comer vai fazer mal mesmo? Não é isso? Ele ataca as nossas mentes. A mente é na cabeça, por isso que a gente precisa do capacete da salvação. Lá em Romanos diz assim, transformai-vos pela renovação da vossa mente. A mente, o que a gente vê cai na mente, não é mesmo? No WhatsApp, então, eu tinha um amigo que trabalhava comigo numa empresa em São Paulo, eu ia lá toda semana, voltava no final de semana, uma empresa de consultoria, e ele mandava foto de mulher pelada para mim, todo dia no WhatsApp. Eu apagava. Eu parei de me comunicar com ele, por isso, né? Ele desconfiou que eu não respondo mais o WhatsApp. Quer dizer, o que a gente vê ataca a nossa mente. Aquilo vai infiltrando na nossa mente, né? Então, por isso que Paulo nos orientou, transformai-vos pela renovação da vossa mente. E renovar a mente somente a partir da leitura da palavra de Deus, porque ela é a verdade. A palavra é Jesus, a palavra é a verdade. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Se a gente quiser ter uma vida vitoriosa,
nós temos que saber que nossa batalha é certa. Uma batalha é parte de uma guerra. Nós vivemos numa guerra até no final da vida. Não vai ter trégua não, porque o diabo não dá trégua. O diabo não dá trégua. Ele não é onipresente, nem os seus demônios são onipresentes, mas ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Pode entrar na sua casa porque ele é mal educado, ele não pede licença. Jesus pede licença para entrar na sua casa, não pede? Apocalipse fala assim: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e cear com você. É Jesus que fala isso, mas o diabo não. Ele entra pela janela, pela fresta, ele põe o casco. O diabo tem casco igual cavalo, né, irmão? Põe o casco na fresta da porta e entra. Então nós temos que estar preparados com o sangue de Cristo em nossa vida, não é mesmo? Nós temos que estar preparados com o conhecimento da palavra, com a leitura. O pastor está fazendo aí uma campanha de leitura bíblica desde o início do ano, né? Está em qual ponto já? Pois é, mas ler a palavra, ler a Bíblia como ler um livro qualquer não resolve nada. Tem que ler diante do Espírito Santo e com a alma humilde, né? Não é com a intenção de um intelectual, não é ler a Bíblia como um intelectual, é ler como um filho de Deus, querendo aprender. O Espírito Santo nos instrui. Muitas vezes a gente lê um texto, entende uma coisa, na outra vez Deus mostra outra, né? Todas úteis. Mas então, pela mente, a primeira é pela mente, né? Vem pelos olhos, a gente vê e começa a pensar, né? O WhatsApp é muito perigoso nesse sentido. A gente tem que filtrar aquilo que a gente recebe, né? E o que a gente manda também, né? Em segundo lugar, da mente passa para o coração, né? O diabo ataca a mente e depois ataca o coração. Na mente você começa a duvidar. E no coração você começa a substituir o que é importante. O que é importante para nós? Em primeiro lugar, amar a Deus, não é mesmo? Amar a Deus sobre todas. Pois é, homens importantes na Bíblia substituíram Deus por outras coisas. Lembram de Abraão, quando Isaac nasceu? Né? Isaac, né, o primeiro. Isaac se tornou o Deus de Abraão. Né? O demônio, os anjos malignos colocaram no coração de Abraão aquela adoração a Isaac. Foi por isso que Deus mandou Abraão sacrificar Isaac, né? Foi uma prova para Abraão. Só lá no Monte Moriá que Abraão entendeu, né? Monte Moriá é hoje onde está Jerusalém, irmão, né? Monte Moriá é onde está a esplanada das mesquitas, sabe disso, né, pastor? As mesquitas hoje dos muçulmanos. Eu já estive lá. Eu encontrei um muçulmano, eu entrei dentro da mesquita, sabe, irmão? Tem uma pedra lá, o muçulmano falou: põe a mão aqui. O muçulmano falou, né? É aqui que Abraão sacrificou. Como é que é o nome do outro? Esaú. Os muçulmanos falam que é Esaú, irmão. Não falam que é Isaac, não. Eu falei, sacrificou Isaac. Não é Isaac, não, é Esaú. Ismael, que eu estou trocando aí. Também é tanto nome, né? Esaú é noutra época, né? Ismael, que são os pais dos muçulmanos, né? O homem ficou bravo comigo porque eu falei que era Isaac. Mas é Isaac, a Bíblia fala que é Isaac.
Então, os espíritos nos atingem diretamente no coração, depois da mente. Começa na mente, desce para o coração. Quantos de nós não já substituímos Deus pelo emprego, pela uma profissão, não é? Amamos mais a profissão do que a Deus. Quando perguntaram para Jesus a essência do Evangelho, ele falou: amar a Deus sobre todas as coisas, né? E amar o próximo como a ti mesmo. Outro ponto que da nossa batalha espiritual, depois da mente e do coração, é na língua. A língua é fogo, não é assim que a Bíblia diz? Sai do coração, vai para a língua, porque a língua fala aquilo que o coração está cheio. Jesus, ensinando lá para os apóstolos, falou: não é o que entra pela boca que contamina o homem. Porque houve época na minha vida que falava que eu não podia comer carne na sexta-feira. Hoje eu como carne qualquer dia, né? Se tiver dinheiro para comprar, né, irmão? Esse negócio, um dia eu estava lá, não é o que entra pela boca. Deus falou isso um dia para mim lá no Ceasa. Eu estava almoçando no Ceasa e vi um chouriço muito bonito lá. E eu falei: como ou não como? Como chouriço ou não como? Deus falou comigo: comei de tudo que se vende no mercado sem problema de consciência. Se os irmãos um dia comem chouriço ou não comem, se quiser comer ou se não quiser, eu não tenho nada com isso, mas comigo Deus já falou, tá certo? Porque chouriço é sangue, né? E quem não come sangue são os judeus. Mas eu não como chouriço, fico comendo chouriço aí não, viu, irmão? Naquele dia Deus falou que eu podia comer, tá certo? Eu ouço a voz de Deus. A voz do mundo lá é a voz do diabo. A voz do mundo fala assim: Deus não manda ninguém para o inferno, não. Não é assim que o mundo fala? Deus é muito bom, não manda ninguém para o inferno. Os irmãos têm que saber responder: Deus não manda ninguém para o inferno, você vai sozinho, sem precisar de Deus mandar. Não é assim? Você tem que responder assim para o cara lá: Deus não manda, não. Você vai sozinho. Mas o coração fala, não, a língua fala do que o coração está cheio. Jesus ensinou: não é o que entra pela boca que contamina. Os muçulmanos, os judeus não comem carne de porco, não é mesmo? Aquele pessoal que não come carne, não come nem ovo, né? Como é que chama? Os veganos, né? Barack Obama com a família dele, aqui no Brasil tem muito vegano, nem leite eles não tomam, não, porque diz que leite é exploração da vaca. Não é o que entra pela boca, é o que sai, porque a língua mal usada, ela serve para quê? Para murmurar, para reclamar, não é isso? Quando o coração está magoado, que a mente já infectou o coração, a língua serve para murmurar, reclamar, amaldiçoar, não é mesmo? Falar mal do próximo. A língua é fogo. Eu quero finalizar, eu não sei até que hora eu posso, hein? Já? Mas deixa eu só fazer uma história exemplificativa aqui, com o nome de Sócrates. Sócrates é aquele filósofo antigo, os irmãos já ouviram falar, não já? Um discípulo dele foi contar uma coisa mal do outro,
discípulo para ele, de uma outra pessoa. E aí Sócrates falou com ele assim: escuta, você já fez o teste das 3 peneiras? Os irmãos já viram essa história das 3 peneiras? Já? Sócrates falou para o discípulo dele: você já passou pelo crivo das 3 peneiras para usar a sua língua comigo? Aí ele falou: mas como é que é isso? As 3 peneiras é o seguinte: o que você vai contar para mim lá da outra pessoa é verdade? O cara falou assim: me falaram, né? Então, ele não sabia se é verdade. Mas imagina que seja verdade. É verdade, mas vale a pena você me falar isso? Né? Aí o discípulo ficou calado outra vez, né? Se você me contar, eu ficar sabendo, vai ser melhor para a sociedade? Ou não vai adiantar nada? Quer dizer, a gente, para usar a língua, tem que passar pelos crivos das 3 peneiras, que é coerente com a Bíblia, não é isso? Usar a língua só para o bem. Porque, irmãos, nós estamos numa batalha, e a língua é uma ferramenta ferina para ferir as pessoas. Tanto pode ferir, como pode abençoar. Tanto pode amaldiçoar, como pode abençoar. Nós temos que ser pessoas abençoadoras, não é isso? Se a gente não puder fazer o bem, o mal também a gente não deve fazer, não é isso? Batalha espiritual. Eu quero convidar os irmãos para estudar esse assunto em casa. Qualquer dúvida, traz para o pastor, né, que pode nos ajudar nesse aspecto. Amém, irmãos?